Salve, gente! Tudo bem com vocês? Professor Vitor na voz. E hoje a gente vai ver uma matéria também inicial da matemática, mas não é matemática básica. Essa matéria já entra aí nos anos do ensino médio e tudo mais, certo? Mas é uma matéria do começo, assim, né? É uma coisa que eu sempre falo também em aula que quando é do começo não significa que é fácil, né? Mas conjuntos é uma matéria que os vestibulares não usam muito, não utilizam, mas é a base de toda uma matemática, certo? Você que está pensando em fazer faculdade de engenharia, faculdade de matemática, faculdade de exatas, você vai aprender muito conjuntos numéricos na faculdade, principalmente se você for fazer matemática, certo? Então, minha primeira proposição para vocês é. Vou pedir para vocês pensarem no número, certo? Esse número que você pensou, muito provavelmente não foi 197,3, né? Não foi raiz de 800 quadrilhões, certo? O número que você pensou deve ser um número positivo, né? E deve ser um número inteiro, né? Porque é o mais natural, né, que a gente pense. Então, o primeiro conjunto numérico que foi conhecido pela matemática, né, que a gente faz e o mais simples de todos é o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais, ele tem esse símbolo, que é um n com um tracinho a mais, vamos dizer assim, e ele é o conjunto formado pelos números positivos e inteiros, certo? Eu tenho alguns amigos professores e amigas professoras que colocam o zero no natural, certo? Eu não gosto, mas eu vou colocar na aula de hoje porque eu sinto que é melhor assim. Mas os naturais são os números positivos e o zero e são inteiros. Não tem vírgula, certo? Então pensa comigo. Eu consigo fazer algumas operações com esse número, com esses números, né? Imagina que a gente está no início de tudo lá da matemática. Imagina que a gente está no início da matemática, lá a gente não conhece os números com vírgula, a gente não conhece número negativo nem nada disso. A gente só tem esses números, certo? Então eu consigo fazer essa conta aqui, por exemplo. Eu consigo fazer 7 mais 5. 7 mais 5 dá 12, certo? Eu consigo fazer 5 menos 7. Não, né? Não consigo, porque isso aqui a gente sabe, hoje a gente sabe que dá menos 2. Só que na época a gente não sabia quanto dava. A gente não tinha, não existiam os números negativos ainda. Então, se descobriu, né, ou se criou um outro conjunto. E esse conjunto a gente chama de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros a gente representa assim, com Z também com tracinho a mais. Só que o conjunto dos números inteiros, eles são os negativos e também os positivos, certo? E aqui também reticências. Tudo bem? Então, os inteiros, eles são os positivos e os negativos inteiros, né? Sem vírgula, sem casa decimal, ou com a casa decimal igual a zero, como você desejar. E aí, agora a gente consegue fazer essa conta, né? Então, 7 mais 5 a gente consegue fazer, que dá 12. 5 menos 7 a gente consegue fazer também, que dá menos 2. Porém, surge um outro problema, né? A gente consegue fazer multiplicação em todos os casos, porém divisão. Divisão, por exemplo, 7 dividido por 5. Hoje a gente consegue dividir 7 por 5, né? Vai dar 1, alguma coisa. A gente consegue dividir 1,4. A gente consegue dividir 7 por 5 hoje. Mas nessa época não existiam os números com vírgula, né? Os números, entre aspas, quebrados. Só existiam os números positivos e negativos, só que inteiros. Então isso aqui era uma incógnita. A gente não sabia o que fazer. E aí foi criado, ou descoberto,
o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele, o conjunto dos números racionais, ele é assim, ó, é um Q meio estranho assim mesmo. E ele entra também os números negativos, o zero, os números positivos e toda e qualquer fração, certo? Toda e qualquer fração. Então, uma observação importante, vou pegar aqui essa caneta para colocar, uma observação importante são todas as frações, certo? Então, se você tem um número, qualquer número que seja, que você consiga escrever em forma de fração, ele é um número racional. Se eu consigo escrever em forma de fração, é um número racional. Então, vou escrever isso aqui também. Se eu consigo escrever em fração, é racional. Certo? Então, se eu consigo escrever em fração, é racional. Professor Vitor, mas eu não entendi. Me ajuda. Não entendi muito bem porque o 3, o 0, o menos 2 não estão em forma de fração. Sim, eles estão, tá? O número inteiro é a mesma coisa se ele tivesse dividido aqui, ó, por 1. Então, 3 dividido por 1 é a mesma coisa que 3. Isso é uma fração, certo? Então, você consegue escrever os números inteiros em forma de fração. Tudo bem? E por último, na aula de hoje, certo? Porque a gente ainda vai ter outras aulas de conjunto, mas por último, na aula de hoje, o conjunto dos irracionais. Como que surgiu o conjunto dos irracionais? Aqui todas as operações conseguiram ser feitas, né? Você consegue fazer mais, você consegue fazer menos, você consegue fazer agora a divisão, porque você tem a fração, né? Então você consegue fazer a divisão. Mas como que eu faço isso aqui, ó? Raiz de 7 agora. Certo? Então todas as operações conseguiram ser feitas, menos uma, que é a radiciação, né? A gente tem algumas radiciações que dão número inteiro, mas essas não. E todas as raízes que não dão número inteiro, elas são decimais infinitos e não periódicos, certo? Então, o fato delas serem racionais, são decimais, infinitos e não periódicos, são os famosos números irracionais. E a gente tem qualquer raiz de qualquer número que não seja exato, né? Tipo 3, 11, qualquer uma dessas. E também os números famosos, o π, o φ, o e, que é o número de Euler e tudo mais, certo? Frase importante. Vou escrever de rosa. Frase importante. São os decimais, vírgula, infinitos e, o mais importante, não periódicos. Certo? As dízimas periódicas, sabe? 8,333333333 tudo mais. Esses números, as dízimas periódicas, eles são racionais. E eu vou explicar o porquê em uma aula futura. Tudo bem? Então é isso, gente. A aula de conjuntos de hoje é essa, tá bom? A gente vai ter outras aulas de conjunto. Esse é só o começo, explicando um pouquinho de cada conjunto, dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. E estamos por aí, certo? Então, muito obrigado para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo.
E beijos e é nóis.